o que o período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial tem a ver com o conflito atual de Israel e Hamas. Fica aqui que vocês vão entender no final do que se trata e o que foi o Tratado de Balfour. Eu sou o professor Rafael e vocês vão saber o que foi o Tratado de Balfour e vocês vão acompanhar junto comigo as melhores partes de vários artigos sobre o Tratado de Balfour. Segundo a professora Mariana Hersh, ela fala que a Declaração de Balfour foi uma das declarações mais influentes que levou o estabelecimento atual do Estado judeu. A carta foi criada pelo Barão de Rothschild ou Lionel de Rothschild para o governo britânico. O próprio Barão de Rothschild fala que se tivesse uma oportunidade de criar um Estado judeu para os próprios judeus, eles iriam respeitar a própria Palestina que lá estava, ou seja, o povo palestino que lá estavam e também a religião do povo palestino. Lembrando que, nessa época, em 1917, a Inglaterra estava ganhando do Império Turco-Otomano e o próprio Império Turco-Otomano perdeu a guerra, ou seja, passou o domínio da Palestina para os britânicos. Por que eu acho que essa carta foi a carta mais influente que provocou o Estado de Israel? Simplesmente por isso aqui. Em 1930, 33 para ser mais preciso, os judeus migraram em massa para a Palestina, em torno de 60 judeus alemães. O próprio Adolf Hitler fez a migração compulsória e ilegal para a própria Palestina. Os próprios ingleses apoiaram também a migração em massa e fizeram a migração dos próprios judeus que estavam na Inglaterra para a Palestina. Um pouquinho antes, o Reino Unido tinha visto com bons olhos essa carta, já que eles pensavam que os judeus indo para a Palestina, isso provocaria um aceleramento da volta de Cristo e também o cumprimento de algumas profecias bíblicas cristãs. Já o povo árabe que lá estava não gostou nada disso e fez uma rebelião nacionalista contra o Império Britânico. Também a revolta foi para os alemães, conforme vocês podem ver aqui. Infelizmente, essa revolta teve uma consequência trágica, conforme vocês podem ver aqui. Conforme vocês podem ver, a revolta do povo da Palestina foi uma consequência da migração judaica para a região da Palestina, o que reflete a guerra atual. Alguns palestinos veem com maus olhos os judeus naquela região. Não é à toa que tem grupos extremos, não é à toa que tem grupos extremistas para poder acabar com o Estado judeu naquela região. Vocês acabaram de ver um dos motivos que muitos árabes têm de protestar contra os judeus naquela região da Palestina. Mas só que o território que foi dado para o judeu pertencia à Inglaterra. O Império Otomano perdeu a guerra. Ou seja, os judeus que estão lá atualmente ganhou dos ingleses essa terra. Tem alguns erros que são notáveis, como, por exemplo, não teve apoio britânico nesse processo de imigração, inclusive na própria independência dos judeus do Estado árabe, do Estado inglês. Nesse período de dependência do Estado judeu, dos próprios britânicos, tinha guerra civil entre judeu e palestinos. E um dos erros também que eu aponto do Império Britânico foi isso, não proteger e não tranquilizar o povo que lá estava. Comenta aí se vocês acham legítimo a integração de judeus no Estado da Palestina e que, de fato, foi um erro britânico ou não em proteger os judeus dos palestinos, ou até mesmo trazer a paz, a tranquilidade dos judeus para o palestino no processo de independência. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Comenta e compartilha com aquele amigo que gosta de estudar guerra e que quer se manter mais informado sobre a guerra de palestinos e judeus. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.